bem forte nesse mundo. Glória a Deus. Como esse Deus é lindo, amém, amados? Você pode dizer, Deus é lindo. Ele é lindo demais. Porque nós não merecíamos tamanho amor. Para só para analisar um tempinho só. Quem era você? Antes de ele te aceitar. Caímos no erro de falar que nós aceitamos Yeshua, que nós aceitamos os planos de Deus. Pelo contrário, foi Ele que nos aceitou. Mesmo sem a gente merecer, Ele nos aceitou. E por que isso? Porque Ele nos ama. Então hoje eu gostaria de falar a respeito de caminhar com Deus. Porque existe uma grande diferença de andar por vista e andar por visão. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu já te faço uma pergunta. Como você tem caminhado com Deus? Andando por vista ou por visão? Andar por vista é você andar no limite. Você só anda por aquilo que você enxerga na sua frente. Aquilo que é concreto. E andar por visão? Andar por visão é andar por fé. É você andar por fidelidade e confiança na palavra de Deus. Naquilo que Ele tem para você. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje, no livro de Matitiarro, Mateus capítulo 6. Eu quero te dar alguns exemplos de homens que andaram por visão, homens que andaram por vistas, e homens que andaram por visão e caíram a andar por vistas. Porque existem esses três na Bíblia. Existe aquele que anda por visão, mas lá na frente dá um deslize e começa a andar por vista novamente. E o Eterno tem misericórdia e traz ele de volta para a visão. Existem aqueles que só andam por vista. E também existem aqueles que andaram por visão até o final. Mateus capítulo 6, versículo 22, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu não quis falar, mas eu estou vendo a folha abrindo aí. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, o Eterno me deu ela semana passada. Eu ia ministrar ela quarta-feira passada. Não consegui chegar a tempo do culto. A minha esposa acabou ministrando. Mas essa palavra ela tem ardido no meu coração. Porque existe momentos na vida que nós precisamos entender o que é caminhar com Deus. Aqui no livro de Mateus vai falar que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, ou seja, andará por trevas. E eu já começo a entender o que salmista vai dizer, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu entendo que quando eu ando por visão, quando os meus olhos estão fixados em Deus, quando eu entendo para que Deus me chamou, quando eu entendo que eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu começo a iluminar o meu caminho através dessa palavra. Glória a Deus. E quando essa luz, ela ilumina o meu caminho, a treva, ela não é capaz de me paralisar. Por mais que esteja tenebroso o caminho que está à frente, eu decidi andar por visão. Eu decidi obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai me garantir que essa palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos.
Portanto, se eu estou para passar em um lugar que está cheio de treva, essa palavra que agora faz parte da minha vida vai iluminar o meu caminho e a treva ela não me para. Eu continuo caminhando porque eu decidi andar por visão. Agora a pessoa que anda por vista, a pessoa que os seus olhos não são olhos bons, pessoas que a sua visão ela é limitada, ela não entendeu o que é andar por visão, ela não entendeu o que é caminhar por Deus, ela não entendeu observar que essa palavra ilumina. Então essa pessoa ela tem uma visão negativa, e essa visão negativa faz ela andar em trevas. E eu pergunto uma coisa para você: já tentou andar com a luz toda apagada? Se os teus olhos são maus e o seu caminho se torna tenebroso, como você caminha? Uma pessoa que os seus olhos são maus, ela não caminha, ela paralisa. Então a pergunta que eu te faço hoje é: como você tem caminhado? De que forma você tem cumprido o chamado de Deus para a sua vida? Porque Deus ele te fez um chamado, Ele te chamou. E quando Deus chama alguém, Deus não chama ninguém para andar por vista. Deus, quando Ele te chama, Ele te unge, Ele te capacita para andar com visão. Porque o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a minha vida, não é aquilo que eu estou enxergando no momento. Você pode estar passando por um período de maior crise na sua vida, não é isso que Deus tem para você. Quando Deus te chamou, Ele sabia que existiria crise, Ele sabia que existiria problema, Ele sabia que se levantaria dificuldade na sua vida, mas o que Ele te deu foi visão. E se Ele te deu visão, é para você enxergar o que vai acontecer lá na frente. E o que vai acontecer lá na frente, pastor, eu não sei, mas eu decidi andar por visão, e eu sei que aquele que me chamou para andar por visão, Ele tem o melhor nessa terra para mim, para a tua vida. E se você entender isso em todas as áreas da sua vida, tudo será luz. Tudo será luz, amado. Vamos entender isso? Bereshit capítulo 12, Gênesis capítulo 12. Deus vai chamar um camarada chamado Abrão, e vai falar para ele assim, ó: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abrão, ele nasce em uma família pagã. O seu pai era um construtor, um fabricante de deuses, onde os povos compravam para adorar. Esse Deus que Abraão começou a enxergar dentro da sua casa, não falava, não movia as mãos, não andava, e de repente vem uma voz e fala para ele assim: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu faço uma pergunta: Deus falou para onde ele ia? Não. Porque se Deus falava para ele: eu vou te levar para a terra tal, Abraão andaria por vista, não por visão. Deus mostrou. Aqui Deus não mostra, e Abraão decide fazer o quê? Obedecer a voz de Deus e andar por visão. E quando ele decide andar por visão, Deus começa a fazer em sua vida promessas. Porque quando você decide andar por visão, Deus ele faz promessas na sua vida, e a promessa que Deus fizer na sua vida, Ele é fiel e justo para cumprir. Então eu entendo aqui que quando Deus me chama, Ele vai me dar visão, Ele vai me dar fé, Ele vai fazer com que eu confie na sua palavra, Ele vai fazer com que eu me torne fiel. E quanto mais eu confio, e quanto mais fiel eu sou à sua palavra, mais o meu caminho será iluminado. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala para ela: decide andar por visão, e o seu caminho será de luz. Quem aqui quer andar por luz? É isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus não te chamou para sofrer. Deus não te chamou para se decepcionar, porque quem decide andar por visão não se decepciona com Deus, você se decepciona com o ser humano, mas com Deus não. E Abraão, ele obedece a voz de Deus, ele começa a andar por visão, ele vai cheio de fé. Só que nós vamos entender que Abraão, ele leva junto consigo o seu sobrinho, chamado Ló. E quando os dois começam a se enriquecer, Ló pegando carona, vai se enriquecer juntamente com Abraão.
vai surgir uma contenda, porque a terra não estava comportando os dois povos, e naquele momento ali, Abraão vai olhar para ele e vai falar assim, ó, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você decidir para a esquerda, eu vou para a direita. Ló vai andar por vista, e a Bíblia vai dizer que ele olha e ele vê árvores verdejantes, uma campina, e a Bíblia vai dizer que parecia o jardim do Éden. Porque andar por vista, no começo, pode até parecer bonito aquilo que você vai ver. Só que aquilo que parece bonito pode destruir sua vida e sua família. Naquele momento, Ló fala, eu vou para lá. Lá é bonito, parece o jardim do Éden. Ali tem tudo que eu preciso para me enriquecer ainda mais, para colocar na minha família. E nós conhecemos a história, para onde Ló vai parar? Dentro de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma terra onde o pecado imperava naquele lugar. Imperava tão grande que os homens desejavam até ter sexo com anjos. Que foi os anjos que entraram na casa de Ló. E quando Deus vai falar, através de Abraão intercedendo pelo seu sobrinho, para que ele saísse daquela cidade, Ló vai deixar tudo naquela cidade. Ele vai perder sua casa, ele vai perder ali os seus bens, e ele vai perder a sua esposa, porque a sua esposa vai olhar para trás. Tudo porque ele decidiu andar por vista. E Abraão? Deus vai olhar para Abraão e fala, agora olha tudo que está em tua volta. Tudo isso eu darei para você e sua descendência. A pergunta que eu te faço hoje é, vai andar por vista ou por visão? Será que não já chegou o momento de você começar a viver uma vida feliz, amado? Será que já não chegou o momento de você ter a sua família ao seu lado, em paz, em tranquilidade? Será que já não chegou o momento de você parar de chorar por tristeza, por angústia? Será que já não chegou o momento? Porque a maioria dos problemas e da dificuldade que entramos é porque nós decidimos andar por vista. Queremos para ontem. E Deus está falando, ei, tenha visão. Seu marido não está do seu lado hoje, mas tenha visão lá na frente. Eu estou trabalhando, você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Deus nunca para de trabalhar. Ele sempre trabalha. E quem impede de a bênção chegar na minha e na sua vida somos nós mesmos. Porque se você decidir hoje andar por fé, andar por visão, pode ter certeza de uma coisa, que aquilo que Deus prometeu na sua vida vai acontecer. Glória a Deus. Quando? Não sei. Mas decide andar por visão, e as promessas de Deus se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. Abraão então continua andando por visão. Só que lá na frente, um homem que andava por visão vai começar a andar por vista. Como assim, pastor? Deus vai fazer uma promessa. Eles estão velhos, Abraão e Sara. Eis que eu visitarei vocês, vocês terão um filho. Sara vai duvidar. E Sara vai querer dar um jeitinho, como nós gostamos de fazer. Porque às vezes nós falamos, confiamos em Deus, mas queremos dar o nosso jeitinho. Ah, Deus não fez até agora, eu vou colocar minhas mãos, vou tentar fazer. Foi isso que Sara fez. Abraão, você acha que de mim vai vir um filho? Deita com a minha serva Agar. Abraão naquele momento poderia falar, não, Deus falou que vai ser entre eu e você. Mas ele olha para Agar. Agar era uma mulher bonita. E ele vai obedecer o que a sua esposa falou. E aquilo vai trazer para o casamento de Abraão e Sara discussões que não era para eles viver. Não era para ter contenda dentro da casa de Abraão e Sara. Se eles obedecessem, se eles continuassem andando por visão, mas por andar por vista, duvidando daquilo que Deus pode fazer. O que Deus já te prometeu? Fala para mim. Deus já te prometeu tanta coisa. Deus prometeu que livraria o seu filho das drogas. Deus prometeu que você e a sua casa serviriam a Ele. Deus fez tantas promessas, mas você fala, pastor, mas nenhuma está se cumprindo. E eu faço uma pergunta, por quê? Por que não se cumpre aquilo que Deus prometeu? Se a Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que vai fazer na tua vida e você está andando em visão, se prepara, porque você vai viver aquilo que Ele prometeu na tua vida em nome de Jesus.
Agora, se Ele prometeu alguma coisa e você deixou de andar por visão, você sofrerá consequências. E não é porque Deus não quer te dar, é porque você saiu do caminho. Esse é o nosso maior problema. Culpamos o irmão, culpamos a igreja, culpamos Deus e não nos culpamos. Não assumimos a responsabilidade. Quem saiu da visão? Foi você? Ou foi Deus que tirou você da visão? Foi você que saiu, amado. Não, não foi eu não. Foi a palavra que o irmão tal falou para mim. Não, ninguém te tira da visão. Se você estiver na visão, a treva não te para. Glória a Deus. Então ninguém te tira da visão. Esse irmão que está do teu lado, ele pode fazer o que for contra você. E se você estiver na visão, você continua marchando. Você não para. Porque você sabe quem foi que te chamou. Você sabe o que Deus prometeu para você. E você vai até o fim. Glória a Deus. Mais um que vai andar em visão. Moisés. Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Como ele libertaria? Deus falou? Não. Mas ele foi. Deus cumpriu? Sim. O povo saiu do Egito? Sim. Só que o mesmo Moisés que andou por visão, também vai andar por vista. Como assim? Números capítulo 13. Deus vai dar uma ordem. Abre a sua Bíblia aí. Números capítulo 13. Olha o que diz. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Foi só isso que Deus falou. Sim ou não? Deus fala o que para ele? Envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que Deus está exigindo do povo aqui? Andar por visão. Deus deu. Deus falou: eu dei a terra. Eu hei de dar. Eu não dei ainda, mas eu vou dar. Só envia homens para espiar a terra. Aí vamos ver. Porque nós falamos que os espias, os 10 que voltaram com notícias ruins, falamos que só eles erraram. Mas e se eu te falar que o líder aqui errou? Porque às vezes o líder fala mais do que Deus falou para falar. Isso tem assim hoje. Líderes que querem falar mais do que Deus mandou falar. E vamos ver isso daí? Em Números capítulo 13 mesmo. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais e se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Deus só mandou espiar a terra, não foi essa a ordem? Porque eu faço uma pergunta para você. Independente do povo ser forte ou não, quem pode contra Deus? Se é fortaleza ou não, quem pode contra Deus? Existe algo mais forte do que Deus? Não. Mas quando o líder pega e fala assim, ó, vai lá ver se o povo é forte ou se o povo é fraco. Aqueles espias que já não estavam por visão, ouvindo aquilo, vão observar o quê? Se o povo é forte ou se o povo é fraco. Eles já chegam lá com aquilo que o líder mandou eles fazer. Os outros dois, Josué e Caleb, que estavam em visão, só cumprem aquilo que Deus havia mandado. Porque o maior problema hoje é Deus falar algo para alguém, para falar para alguém, e você querer falar mais do que Deus falou. Existe um monte.
Existe muito líder que quer mostrar espiritualidade falando para mais. O que Deus mandou você falar, fala só o que Ele falou, irmão. Se Deus pegar e falar para mim assim, ó, fala para o tio Rui que eu amo ele. É só isso que eu tenho que falar para ele, eu não tenho que falar para mais. Só para parecer bonita a minha mensagem. Então aqui Moisés, ele sai da visão e começa a andar por vista. Porque através desse conselho que ele vai dar para aqueles homens, 10 vão voltar falando: Moisés, a terra é até boa, mas existe gigante na terra. Ele mandou o povo observar. Só que existe algum gigante que pode vencer Deus? Nem um gigante, nada pode impedir. Quando Deus fala para você que Ele vai te dar alguma coisa, não existe nada que possa impedir de Deus te dar aquilo que Ele falou que vai te dar. Então Moisés aqui, ele vai falar um pouquinho para mais do que aquilo que Deus falou para ele falar. E esse é o maior problema nosso. Deus fala assim para você: olha, eu vou te dar isso daqui. E aquilo que Deus falou que vai te dar é aquilo que Ele falou que vai te dar. Não adianta você querer coisas mais. Não adianta, mano. Aí eu vou na igreja, eu quero que Deus fale isso comigo. Deus vai falar o que Ele precisa falar para você. O que Ele quer falar para você. E se você obedecer aquilo que Deus te falou, pode ter certeza de uma coisa: nada vai impedir de você receber aquilo que Deus Ele vai dar para você. Não existe gigante, não existe fortaleza, não existe nada que pode vencer o Deus que te chamou para andar em visão. Mais um, Eliseu. Eliseu está cercado, a sua cabana está cercada. Geazi vai sair para fora, e quando Geazi sai para fora, vê que o exército de Samaria cercou o lugar. Ele vai entrar em desespero, porque ele vai olhar somente com a vista. Ele vai entrar para dentro e vai falar assim: olha, meu senhor, nós vamos morrer. O exército está aí fora, é numeroso, e só está nós dois aqui, acabou para a gente. Porque quando você anda por vista, você não enxerga que existe um exército maior ao seu lado. Glória a Deus. Você olha o tamanho do seu problema, mas existe um Deus que é maior do que o tamanho do seu problema. Você olha o tamanho da sua luta, mas existe um Deus que é maior do que a sua luta. Pastor, eu não estou aguentando. Não está aguentando porque você está olhando o tamanho do seu problema. Agora passa a olhar o que Deus está fazendo ao redor. Olha por visão. Eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus é poderoso para me fazer vencer. Se você começar a fazer isso, pode ter certeza de uma coisa: que Satanás não vai paralisar a obra que Deus tem para a tua vida. Você, mulher que está aqui nessa noite, vem buscar para o teu marido: pastor, as coisas estão muito difíceis, cada dia ele piora mais. Não olha com as suas vistas, olha com visão. Ele está piorando porque Deus está trabalhando e o diabo sabe disso. É por isso que as coisas dificultam. As coisas dificultam para melhorar lá na frente. Deus, Ele vai entrar com providência dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho. Não há nada que pode paralisar o agir de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Se você olha para o problema, você desiste. Agora, se você olha para Deus, você não desiste. Pode até ser difícil, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E no tempo certo, Ele vai se levantar ao meu favor. Naquele momento, Geazi, ele entra, vai levar uma notícia ruim. Só que Eliseu não estava ali de brincadeira. Ou ele estava estudando a Torá, ou ele estava orando. Quando ele fala aquilo, imediatamente Eliseu vai falar assim: Deus, tira essas escamas dos olhos dele para que ele possa enxergar. A diferença de quem anda com visão, amado. Quem anda com visão, ainda que a notícia venha ruim, ele sabe que aquilo que está vindo ruim vai ficar bom, porque Deus está no controle. Às vezes você entrou aqui, você está passando um momento ruim. Você está enxergando e as coisas estão ruins. Só que Deus está trabalhando para que as coisas ruins se tornem coisas boas. E vai acontecer isso. Ninguém perde por andar com Deus. Pelo contrário, você ganha. Ah, pastor, mas eu perdi isso, perdi aquilo, perdi. Você não perdeu.
você está ganhando. Ganhando o quê? Experiência, ganhando fé, maturidade. E quando você atinge esse grau de maturidade, de andar por visão, as perdas que você teve lá atrás não vai se comparar para que aquilo que Deus vai colocar no teu caminho, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quando Eliseu ora, as escamas caem, eles saem para fora e Geazi vai contemplar numerosos exércitos espirituais. Você nunca está sozinho. Você pode não ter um amigo pessoal, você pode não ter ninguém para contar seus problemas, mas você não está sozinho. Existe um exército de Deus ao seu redor. Glória a Deus. Te guardando e te livrando, porque se não fosse isso, você não estaria aqui agora. Por mais que as coisas estejam difíceis, você está aqui. Isso é motivo de louvar a Deus. Porque você não desistiu. Muita gente desistiu, mas você continua firme. E por que você está firme? Porque você confia naquele que te chamou. E você sabe que uma hora Ele vai mover as mãos deles ao seu favor. E Ele vai mudar a tua história. Você confia nisso, você acredita nisso. Porque senão você não estava aqui, amado. E outra coisa, você está aqui porque Deus te trouxe também. Senão você não estaria. Porque até o desejo de adorar vem dele. Só que você escolheu a melhor parte, que é estar na presença de Deus. E se prepare, porque Ele vai fazer o sobrenatural dele acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Agora Eliseu vai orar, e quem vai se cegar? O exército inimigo. Eles vão ficar cegos, eles vão passear no meio. Geazi está todo bobalhão, vendo aquilo. Ele nunca tinha vivido aquilo. Aquele que sai de andar por vista e começa a andar por visão, começa a ver tanta coisa linda. Então eu já te chamo hoje, chega de olhar por vista, começa a olhar com a visão de Deus, e você vai começar a contemplar tanta coisa linda na sua vida. Você não vai ter tempo para olhar se ninguém está olhando para você com cara feia, se o diabo está querendo fazer alguma coisa. Se você está por visão, as trevas não te paralisam, você continua andando, você continua marchando. Deus vai iluminando o teu caminho até você chegar no lugar secreto, no lugar da vitória, aonde Deus prometeu que te colocaria, em nome de Jesus. Ninguém perde com Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ninguém vai te paralisar. Deus está com você. Fala, você não está sozinho. Existe um exército de Deus ao seu redor. Você vai vencer, amado. Vai vencer todas as dificuldades. O diabo até estava querendo fazer lá no inferno lá um culto de ação e desgraça, mas perdeu. Perdeu porque você hoje vai começar a andar por visão. E aquilo que era para a sua desonra se tornará para a tua honra, em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra nessa noite, decida andar por visão a partir de hoje. Aleluia. E andar por visão não é fácil. Jeremias é chamado por Deus. E o chamado de Jeremias é de profeta. E ser profeta não é fácil. Quando ele é chamado por Deus, Deus fala para ele: Jeremias, eu te chamei, mas você vai ser um profeta solitário. Você não vai ter amigos. Você não vai poder se casar. Você vai viver para mim. E ele começa até bem. Ele vai profetizar nas praças. E se você estudar o livro de Jeremias, você vai ver que todas as profecias que ele liberou, usado por Deus, se cumpriu. Só que em Lamentações capítulo 3, o homem que estava na visão cai por vista. E ele está sofrendo uma depressão espiritual. Fala, eu já não sei mais o que é ter alegria, não sei o que é paz. Deus tirou tudo isso de mim. Esse é o maior problema que nós temos, amado. Andar por visão é difícil, porque você manter visão até o final, isso é difícil demais. Porque somos seres humanos. E às vezes o problema ele vem tão forte que você quer uma resposta imediata, Marcelinho. Você não quer esperar, você quer para hoje.
Só que Deus te chamou para um nível de intimidade diferente de outras pessoas. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. O que Deus chamou para você, amado, é diferente. E é por isso que o sofrimento de pessoas são maiores do que outras. Porque o nível de intimidade também é diferente. Porque se Deus te chamasse para uma intimidade de profeta, sem você passar por nenhum momento de luta, olha que Jeremias profetizava e a família vinha. Não acredita não, ele é mentiroso. Era a própria família. E ele vai questionar Deus, eu não sei mais o que é ter felicidade, eu não sei mais o que é paz. Lamentações capítulo 3. Até que ele lembra que no período que ele estava em visão, por mais que ele não tinha esposa, por mais que ele não tinha amigo, ele tinha a presença de Deus. E aquilo supria todas as necessidades dele. E ele vai falar, até que eu trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. Quando você anda por vista, você acaba esquecendo aquilo que Deus já fez na sua vida. E olha para trás o que Deus já fez através de você. Quantas pregações que você pode ter pregado ou orado por alguém, Deus ali naquele momento fez um milagre através da tua vida, porque você é um instrumento de Deus. E às vezes acontece alguma coisa, porque isso acontece, amado. Às vezes o pregador tem um desejo de algo, e ele ora por uma pessoa, ele libera uma palavra, e aquilo que ele sonha acontece na vida do outro e na dele não. E você fala, Deus, mas já aconteceu tanto testemunho lindo através da minha pregação, através do louvor que eu louvei, através de uma oração que eu fiz. E por que a minha vida não muda? Porque o que Deus quer com você é diferente do outro. Quem sofre mais é quem tem mais chamado de Deus, quem tem mais intimidade. É o que vai sofrer mais, não adianta. Não adianta, mano. Vai sofrer bastante por quê? Porque Deus quer que você adquira experiência. E quando você adquire essa experiência, andando por visão, aí Deus lá na frente começa a te honrar. Demorou, mas começa a chegar as coisas que Ele prometeu fazer na sua vida. Glória a Deus. Hoje você veio aqui e só Deus sabe como que você chegou aqui neste lugar. E a palavra de Deus para a tua vida hoje é: continue andando por visão. Você não está vendo, mas eu estou fazendo. Você não está vendo nada. Parece que nada mudou, mas só parece. O sobrenatural de Deus vai acontecer. O que Deus prometeu que ia fazer na sua vida vai fazer. A sua família vai estar do teu lado. Seu filho será liberto. A porta vai se abrir. A enfermidade Deus vai curar. Porque Ele vai fazer isso acontecer na tua vida em nome de Jesus. O que você precisa? Andar por visão. Quem anda por visão, anda através da palavra de Deus. Porque é ela que vai direcionar o seu caminho. Começa a obedecer a palavra. E Deus vai começar a te honrar. Então naquele momento ali, Geazi vai ver aquilo, vai se emocionar, vai ver o seu líder naquele momento ali fazendo coisas extraordinárias. Isso é muito bom, amado. Um nível a mais, cresceu o nível de Geazi. Ele experimentou aquilo que ele ainda não tinha visto. Porque uma coisa é você ver os outros falarem: olha, eu tive uma visão, eu vi isso, eu vi aquilo, Deus vai fazer isso. Uma coisa é você usufruir do que Deus tem para a sua vida. Jó, ele vai falar: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. Sabe quando ele vai aprender isso? Quando ele começa a ter as suas próprias experiências com Deus. Deus vai te dar experiência em nome de Jesus. E você vai viver o sobrenatural em nome de Jesus. Quem acredita nisso? Agora vamos ver um homem que começou na visão e terminou na visão. Yeshua. Ele veio na visão. Qual era a visão dele? Revelar o Pai através da palavra. E depois, salvar eu e você, pecadores. Porque o madeiro não era para ele, o madeiro era para mim e para você. Só que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele se fez sacrifício vivo para pagar a dívida que era minha e sua. E só existia um jeito no pecado da humanidade ser perdoado: era o sangue sendo derramado. E chegou uma hora que parecia que Yeshua ia desistir, quando ele diz: aparta-te de mim esse cálice. Só que só parecia, porque ele fala: mas todavia seja feita a tua vontade. Quem anda na visão não anda pela sua vontade, anda na vontade do Pai. Decide hoje andar na vontade do Pai, e
você vai viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos neste momento. E começa nesse momento aí a imaginar. Se você tem andado por vista ou por visão. Deus, Ele te chamou para viver em luz, não em trevas. Se você sair daqui hoje com seus olhos bons, todo o teu corpo terá luz. A tua casa terá luz. Teu marido, teus filhos. O próprio Yeshua diz que Ele é a luz do mundo. Ele é a palavra. Então a palavra ela ilumina. Essa palavra hoje ela tem o poder de iluminar a sua vida, a sua casa. Ele conta uma parábola de uma mulher que perde uma dracma. Ela tinha 10 dracmas, ela perde uma. E uma coisa que me chama a atenção, que a primeira atitude que aquela mulher vai tomar para achar aquilo que ela havia se perdido é acender a luz. Porque ninguém acha nada nas trevas. Se você quer achar aquilo que aos poucos você tem perdido, acenda a luz hoje. Deixa a palavra de Deus iluminar a sua mente, o seu coração. E você vai começar a achar o que você tem perdido. E as nossas perdas não são perdas materiais. A principal perda é espiritual. É quando você não enxerga mais a providência de Deus na sua vida, porque em meio a todo esse caos de Covid-19, de tantas coisas que têm acontecido, tantas pessoas que têm perdido seus empregos, você está de pé e você não está passando fome. Glória a Deus, aleluia. É porque Deus está providenciando para a sua casa, para a sua família. O que me chama a atenção é que aquela mulher perde uma dracma, ela tem 9. E ela poderia fazer vista grossa e falar, não, eu tenho 9, tá bom. Mas não. Quando ela perde uma, ela se preocupa. Ela acende a luz e quando ela acende a luz, ela vai perceber que a casa está suja. Porque a escuridão, ela esconde a sujeira. Só que quando a luz, ela acende, vai mostrar que a casa está desorganizada. Então ela vai varrer a casa. Ela vai arrumar os móveis. E ela não chama ninguém para ajudar ela. Ela está fazendo isso sozinha, colocando cada coisa no lugar, varrendo, passando pano, passando lustras móveis. E quando ela começa a arrumar tudo, ela acha aquilo que ela havia perdido. E quando ela acha o que havia perdido, aí sim ela vai chamar as amigas para comemorar que aquilo que ela perdeu, ela achou. É o que Deus quer para mim e para você hoje. Acende a luz, amado. A luz da sua casa. Arruma a bagunça. Coloca tudo no lugar. E começa a achar aquilo que você perdeu. E quando você achar aquilo que você perdeu, chama os irmãos para comemorar com você. Porque agora você está andando por visão. Você está andando por luz. Feche seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, e tudo que nela há, nós queremos te louvar, ó Deus, através do nome do teu filho Yeshua. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho certeza que essa palavra nessa noite, ela veio para nos dar direção. Se estamos andando em trevas, ó Deus, andando por vista, limitado, que possamos começar a andar por visão.
Senhor prometeu tantas coisas, ó Pai. E eu tenho certeza que todas essas coisas acontecerão. O meu irmão, a minha irmã que nessa noite está aqui, ó Deus, que tem vivido tanta dificuldade, Pai, em nome de Jesus, ilumina a vida deste homem, desta mulher, Pai, para que eles possam enxergar e assim romper as barreiras, e assim passar os obstáculos e vencer e experimentar a boa, perfeita vontade que vem do Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, para ver. Abra os nossos ouvidos para ouvir, ó Pai. Nós queremos ouvir, ó Pai, a Tua voz. Queremos ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos nos apaixonar, ó Pai, cada vez mais por Ti, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, ó Deus. Nós te pedimos nessa noite.